Olá, gente, tudo bem com vocês? Agora a gente vai para o estudo da fração geratriz. E o que seria a fração geratriz? A fração geratriz é a fração que gera o número decimal ou a dízima periódica, ok? No caso aqui, a gente tem uma representação decimal dos números racionais e que eu vou ter aqui um número racional, a gente vai ter uma representação que pode indicar um decimal exato, ou seja, o resultado aqui da minha divisão vai dar um decimal finito e exato, ou eu tenho o caso de ter uma dízima periódica, que ela pode ser simples, ou seja, o meu período aqui, ele está todo depois da vírgula, certo? Independente de ter 2, 3, 4 números no período, essa dízima periódica simples é uma dízima periódica onde eu tenho meu período, ou seja, a minha repetição toda depois da vírgula. Essa repetição é indicada por esse traço em cima do número. Isso indica que esse número se repete indefinidamente, tá? No caso aqui, esse daqui fica 2,3 e um traço no 3, indicando que é o 3 que está repetindo. E aqui fica 0,12 e um traço em cima do 12, indicando que esse 12 está repetindo indefinidamente, ok? A dízima periódica composta, eu vou até brincar com vocês, é quando tem um númerozinho intruso depois da vírgula, um número que não repete, ok? Então, como é que eu represento uma dízima periódica composta? Vai ficar 0,02 e o tracinho em cima do 2, indicando que o período aqui é só o 2, e aqui fica uma representação de 0,67 e o tracinho em cima só do 7, indicando que o único número que está repetindo é o 7, ok? Então, como é que eu vou fazer para que eu obtenha uma fração geratriz? Se o decimal for exato, o que é que eu vou fazer? Eu vou observar que esse decimal tem 2 números após a vírgula. Isso significa que o meu denominador vai ter 2 zeros, ok? Então, meu denominador vai ser 100. E aqui eu escrevo o número sem vírgula em cima da minha fração. Então, fica 212 sobre 100, que eu posso simplificar por 4 e obter 53 sobre 25, certo? Isso no caso de eu ter um número decimal e quiser jogar ele para fração. Agora, como primeiro exemplo aqui, se eu tiver uma fração e quiser jogar para decimal, eu faço a divisão dessa fração do de cima pelo de baixo, ok? Então, no caso aqui, 0, porque 1 é menor que 2, então fica 10 dividido para 2, que vai ser igual a 5. 5 vezes 2 é 10, para 10 nada, ok? Esse é o método que eu considero mais simples para que vocês obtenham o decimal a partir da fração, é dividindo mesmo, tá bom? No caso da dízima periódica, do mesmo jeito, você vai dividir a parte de cima pela parte de baixo, ok? Agora, se eu tiver uma dízima periódica e quiser saber qual é a fração que origina ela, como é que eu vou fazer? Vai ser o seguinte: 0,222, o período é somente o 2, ou seja, eu só tenho um número no período. Isso significa que só vai ter um 9 no denominador, ok? Então, fica 2 sobre 9. 0,414141, eu vou identificar o período e eu vejo que tem 2 números no meu período. Isso significa que vai ter 2 novos no denominador, vai ficar 41 sobre 99, ok? E se o número que tiver antes da vírgula aqui for diferente de zero, como é que a gente vai fazer? Por exemplo, vou colocar aqui 2,333 e quero descobrir qual é a fração que originou a dízima periódica. Primeiro eu identifico o período, identifico o que é o 3, que está aqui repetindo, ok? Então, eu separo, fica 2 mais 3 sobre 9. E eu vou multiplicar e somar. 9 vezes 2, 18. Mais 3, 21. 21 sobre 9. Isso aqui eu posso estar simplificando por 3, ok? E obtendo 7 sobre 3.
certo? Isso eu faço quando eu tiver uma dízima periódica simples, tá? O que é uma dízima periódica simples? É uma dízima periódica onde eu tenho a parte periódica, a parte que se repete depois da vírgula. No caso de uma dízima periódica composta, que eu vou fazer aqui com 0,1333, perceba que esse 1 aqui está de intruso, né? Esse 1 aqui, ele não está repetindo. Então, para que eu trabalhe com essa dízima periódica dessa forma, eu observo quantos números não estão se repetindo. No caso, é só 1, então eu multiplico somente por 10. Se fosse 2 números sem repetir, seria por 100. Se fosse 3, seria por 1000. Da mesma forma do decimal. Quantos números não repetem, quantos zeros aqui para eu multiplicar. Multipliquei por 10, joguei esse número para antes da vírgula. Ok? Então, da mesma forma do exemplo anterior, vou identificar o período, vou separar 1 mais 3 sobre 9, multiplicar e somar. Então, 9 vezes 1, 9. 9 mais 3, 12 sobre 9. Ok? Então, aqui, como eu multipliquei por 10, no final eu vou ter que dividir por 10, que é a mesma coisa que eu multiplicar por 1 sobre 10. Por quê? Porque a primeira parte na divisão de fração a gente repete e a segunda parte a gente inverte, tá? Ou seja, eu já posso jogar direto 1 sobre 10 aqui e já fazer a multiplicação. Então, 12 vezes 1, 12. 9 vezes 10, 90. Ok? Então, vamos fazer mais exemplos aqui de como eu posso obter a fração geratriz em um decimal periódico. Ok? Então, dízima periódica simples, eu vou colocar aqui 5,1313 e vamos lá. Que identifica o período. Meu período tem 2 números, então vai ficar sobre 99. Vou multiplicar e somar. Vou colocar aqui, fazer a continha. 5 vezes 9, 45, vai 4. 5 vezes 9, 45 mais 4, 49. 495. 495 eu vou somar com 13, que vai dar 8. 9 mais 1, 10. 508. Então, aqui essa minha dízima periódica, vale, quase não sai. Essa minha dízima periódica vai resultar em 508 sobre 99. Isso aqui, dízima periódica simples. Quando é que uma dízima periódica é simples? Quando o período está sozinho depois da vírgula. Ok? Dízima periódica composta, está aqui um exemplo. 0, tem esse 1 sobrando aqui. O meu período é 78, 78, 78. Então, no caso aqui, só tem um número que não repete, ok? O restante aqui está repetindo. Vou multiplicar por 10 para esse número passar para antes do igual. Aí fica separadinho a parte inteira da parte periódica, ok? Isso eu vou identificar aqui o meu período de 2 números. Então, esse meu período, eu vou somar aqui com esse 1 e colocar 2 novos, ok? 99 vezes 1, 99. Então, eu vou somar aqui 99 com o 78. 9 mais 8, 17. Vai 1 mais 9, 10. 10 mais 7, 17. Então, aqui a gente vai ter 177 sobre 99. Um outro exemplo, aqui eu posso trabalhar com números que tenham número diferente de zero antes da vírgula. Eu posso colocar aqui 3,123, 122. Vou colocar aqui, já coloquei o 2 repetindo, deixa ele repetindo aqui. Pronto. Então, aqui, vou colocar aqui mais um número sem repetir para a gente ter um exemplo diferenciado, tá? Pronto. Então, aqui eu vejo que tem 2 números sem repetir, o 1 e o 5. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar por 100, ok? Então, multipliquei aqui por 100, passei esses 2 números que não se repetem para antes da vírgula. Deixei só a repetição depois, ok? Então,
315,2, período único aqui, eu tenho apenas um 9 no denominador. Então, no caso aqui, fica 315 mais 2 sobre 9. Multipliquei e somei. Vou colocar aqui os 315 para eu multiplicar por 9. 9 vezes 5, 45, vai 4. 9 vezes 1, 9, 4, 13. Vai 1. 9 vezes 3, 27, mais 1, 28. 28, 35. 2.835. Agora eu vou somar com 2, que dá 2.837. Dividido por 9. Ok? Então é isso, gente. Obrigada e bons estudos, tá?